Saber do futuro. Essa é uma velha questão do ser humano e muita gente quer saber das coisas que ainda virão e era assim já entre os discípulos de Jesus. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Estudamos agora o Evangelho de Lucas, capítulo 17 e agora a partir do verso 20. Diz assim a palavra de Deus: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu. Essas respostas de Jesus, elas aparecem em alguns lugares diferentes, em algumas ocasiões diferentes. Nós temos uma ocasião em que os discípulos se admiram das pedras do templo. Aqui nós temos Jesus ainda a caminho de Jerusalém, e um fariseu perguntando, ou fariseus perguntando. Em diversas ocasiões, os discípulos chegaram para Jesus, inclusive mais adiante nessa conversa, e Senhor, quando é que vai ser isso? Sempre com essa questão, querendo saber mais sobre o futuro. Então eles tinham essa questão aqui, a dúvida, né? O reino de Deus. Antes mesmo de continuar no texto, eu vou fazer uma distinção que aparece aqui no texto entre o reino de Deus e a restauração de todas as coisas, o que nós chamamos de o céu. O reino de Deus, ele já foi inaugurado na sua existência entre a humanidade e já está aqui. Os céus ainda não. E muita gente confundia e ainda confunde os dois conceitos e Jesus agora vai tratar claramente disso. O reino de Deus não vem de um modo visível, nem se dirá, aqui está ele, como se fosse assim um reino físico, um território, ou lá está. Por quê? Porque o reino de Deus está no meio de vocês, entre vocês. Jesus fala para os fariseus, vocês não estão reconhecendo, mas o reino está aqui entre vocês. Eles caminhavam, os fariseus, entre pessoas que eram o próprio reino de Deus, estavam diante de Jesus, estavam entre os discípulos, mas não reconheciam que ali já estava o reino de Deus. E aí então ele falou para os seus discípulos, depois disso, chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o verão. Ele falou que viria uma época em que os discípulos desejariam estar novamente fisicamente com Jesus. Só que Jesus já teria ressuscitado e partido para o céu. Então dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los. O Senhor está falando agora, não da chegada do reino de Deus, que chegou ali com ele, né? E com seus discípulos e está aqui. Mas ele já está falando da vinda dele, na sua segunda vinda, para restabelecer a criação no patamar de Deus, né? É o que nós chamamos, alguns chamam de o Apocalipse. Ainda que a palavra Apocalipse seja apenas revelação, né? Apocalipse não quer dizer fim do mundo. E ele falou, não se apressem em seguir as pessoas que digam assim, olha, Jesus está aqui ou Jesus está lá, né? Pois o Filho do Homem, uma expressão que Jesus usa para si mesmo, expressão antiga, né? Ele, no seu dia, virá como relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Ele falou assim, olha, a hora que eu chegar, na volta dele, todo mundo vai saber. Não é uma coisa assim particular, né? A volta de Jesus não é um evento que vai acontecer numa região, é um evento que vai envolver toda a terra. Todo mundo vai saber quando ele voltar. Mas antes é necessário que sofra muito e seja rejeitado por essa geração, como ele sofreu, né? Foi até a cruz. E aí ele traz um relato antigo que muita gente duvida e o próprio Jesus certifica esse fato como existente. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Ele fala que assim como aconteceu aquele pequeno fim do mundo, que foi o dilúvio, acontecerá na volta do Filho do Homem. O que aconteceu naquela época? O povo estava vivendo sua vida normal, comendo, bebendo, se casando, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E aí? E aí veio o dilúvio e destruiu a todos. Então as pessoas estavam vivendo suas vidas normais. E assim é hoje e assim será no dia em que Jesus voltar. Um monte de gente vai estar vivendo a vida como se Deus não existisse. Aconteceu a mesma coisa no tempo de Ló. Veja aqui que o Senhor trata de um evento bem localizado, bem regional, que foi a destruição de Sodoma e Gomorra. O povo estava fazendo o quê? Comendo, bebendo, comprando e vendendo, quer dizer, fazendo comércio, plantando, construindo, levando a vida. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Aqui só uma puxadinha aqui para o Gênesis. O que mantinha Sodoma de pé ainda era a presença do justo Ló. No dia que Ló foi tirado de lá, desapareceu aquela cidade.
acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, aí ele está falando sobre futuro, ainda sobre o nosso futuro. Ainda que uma parte disso aqui se cumpriu parcialmente na queda de Jerusalém no ano 70. Mas vamos ao texto. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa não deve descer para apanhar os bens dentro da casa. Aqui você tem que pensar na casa daquele lugar, daquela região, naquela época. Hoje, as escadas são por dentro das casas. Lá não eram. Se fazia a casa era basicamente um caixote, tá? E aí tinha uma escada por fora da casa para acessar o telhado. Por quê? O telhado, ou a laje, era área de trabalho. Era onde se secava grão, se fazia serviços. Então se acessava por fora. E se alguém precisasse fugir apressadamente, era descendo pela escada, ela estaria onde? Na rua. E não dentro da casa. O Senhor fala assim, naquele dia, quem estiver no telhado não deve descer para apanhar os bens dentro de casa. Por quê? Ele está dizendo assim, quando for a vinda do Filho do Homem, vai ser algo rápido. Não tente priorizar as coisas erradas. Não tente botar o seu coração onde não deve estar. Quando vier a volta de Jesus, nós sabemos disso, a Bíblia fala, haverá perseguição, haverá o que a Bíblia chama de tribulação, tempos difíceis. Não tente se apegar a seus bens nessa hora, não é esse o foco. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Ele está falando aqui de um momento de um evento súbito, em que as pessoas não devem botar o seu foco nas coisas. Lembrem-se da mulher de Ló. Vou lhe contar a história, talvez você não conheça, quando Ló ele vivia em Sodoma. O que aconteceu? A maldade de Sodoma chegou ao céu. A Bíblia fala que Deus enviou seus anjos para conversar com Abraão, que vivia naquela região, e aí comentaram que iam destruir Sodoma. Abraão orou, pediu que se houvessem pessoas lá que fossem pessoas justas, que Deus não destruísse a cidade, e só tinha Ló. Abraão começou com um número maior, foi diminuindo, mas no final só tinha Ló. E aí, para quem pensa que o pecado de Sodoma era sexual, não era. Existe essa confusão, por quê? Porque quando os anjos entraram em Sodoma para resgatar Ló com sua família, os homens da cidade, não sabiam que eram anjos, né? Tinham forma humana, se reuniram para estuprar esses anjos. E aí muita gente pensa que o pecado de Sodoma era a vida sexual desenfreada. Mas quando nós lemos os profetas na Bíblia, nós vamos ver que o pecado de Sodoma, na verdade, era a soberba e os maus tratos aos necessitados. Era essa distinção que eles faziam, imprópria, em que as pessoas se colocavam acima dos outros e maltratavam os outros, inclusive sexualmente, né? Nós entendemos pela Bíblia que nessa cidade o estupro era uma coisa bastante corriqueira, já que ao chegarem estrangeiros o pessoal resolve se reunir e estuprar os estrangeiros, né? Então, o que acontece? Quando os anjos estão lá na casa de Ló, eles tiram Ló da cidade, tiram Ló e tiram sua esposa. E falam, nós não vamos destruir a cidade enquanto vocês estiverem no alcance da destruição. E aí Ló pede permissão para seguir para Zoar, que era uma vila, um lugarzinho pequeno ali perto. E os anjos falam, vai, enquanto tu não chegar lá a gente não vai destruir a cidade. Parte então Ló, a esposa e as filhas. E aí a destruição vem. E o anjo falou, vão e não olhem para trás. Isso tinha um duplo significado. Não tentem se apegar às coisas que ficaram para trás e literalmente não olhem para trás. Ló parte para Zoar. Ló parte para o futuro. Ló parte para aquilo que Deus tem para ele. Ele tinha uma experiência de vida já com Abraão, com o pai da fé. A mulher de Ló, não. No meio do caminho, ela se volta para o passado. Ela se volta para Sodoma. O olhar dela volta para o lugar de onde eles foram tirados. O que acontece com ela? Ela morre. Ali ela morre. E ela vira uma estátua de sal, como se fosse uma coluna de sal. O Senhor fala, não façam isso. Lembrem-se dela. Quem tentar conservar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida vai preservá-la. Qual a ideia aqui? Não se apeguem às coisas que são impróprias. Jesus está voltando. Não se apegue àquilo que é impróprio. Se você chegar ao ponto de perder a sua vida por causa do amor a Jesus, você terá encontrado a verdadeira vida. Agora, quem se apega à sua vida, à sua existência, às suas coisas, perde o principal, perde Jesus, perde a própria vida. O Senhor falou assim, eu digo a vocês, e aqui eu peço sua atenção, porque tem uma interpretação muito
trocada desse texto. Muita gente vê esse texto aqui como uma conexão com Tessalonicenses e esquece do mesmo ensino que Jesus deu em Mateus 24:40. E eu vou conectar com 24:40 para você ver e ter a percepção correta. Lá em Mateus 24:40, você está falando do dilúvio, como ele falou agora, né? Que aí as pessoas estavam lá tocando sua vida, Noé entrou na arca e elas foram o quê? Elas foram tiradas, elas foram levadas pelo dilúvio. A água passou e levou as pessoas. Então, o levar é levar para a morte, é levar para a condenação. E aí, em seguida, Jesus fala o que ele vai falar agora, que 2 pessoas estarão numa cama e uma será levada e a outra tirada. 2 pessoas estarão moendo, 2 mulheres estarão moendo trigo, uma será tirada e outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Como aquelas pessoas foram tiradas, foram levadas pela água na época do dilúvio. Então, a conexão aqui é com Mateus 24:40. O Senhor está falando simplesmente que pessoas estarão juntas e haverá separação, gente condenada e gente não condenada. Lá na época de Noé, a separação era física. Quem estava dentro da arca viveu, quem estava fora morreu. Ele fala que agora não. Haverá separação entre as pessoas, mas não será física. As pessoas estarão juntas. 2 na mesma cama, 2 moendo trigo, 2 no campo. E um será levado, um será condenado e o outro não. Especialmente a partir do começo do século XX, com uma interpretação bastante voltada para o arrebatamento da igreja, as pessoas começaram a enxergar nos textos bíblicos o que lá não estava. Então começaram a conectar aqui e pensar, então o que vai ser tirado para o céu e o outro vai ser deixado na terra. Não, não é essa a mensagem. O ensino sobre arrebatamento ainda não tinha sido entregue aqui. O Senhor está simplesmente fazendo uma explicação, usando aqui essa figura, quase que em parábolas, né, falando sobre vida cotidiana, para falar que as pessoas, mesmo que estejam fisicamente próximas, estarão espiritualmente distantes e que elas serão tratadas dessa maneira. Então, esse tirado aqui é o levado para a morte. Onde, Senhor? Perguntaram os discípulos. Antes de ler a resposta de Jesus, que você já leu, você está com a Bíblia na mão, eu vou voltar, vou virar a página de volta. E o Senhor Jesus, lá no verso 20, ele falou, o reino de Deus não virá de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está ele, porque está no meio de vocês. E ele fala para os discípulos, chegará um tempo em que vocês desejarão ver o Filho do Homem, dirão aqui está ele ou lá está ele, não sigam, pois no seu dia ele virá como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade do céu à outra. Ele falou naquela conversa que quando ele voltar, ele será visto como um relâmpago é visto em todo o céu. Ele será visto em toda a terra. E aí os discípulos perguntam, onde? Em toda a terra. Ele já falou. Mas eles ainda têm aquela visão de uma coisa local. Ele acabou de alertar. Se alguém disser onde, não vai, não é ele. Se alguém disser é lá, não é Jesus. E eles perguntam, onde? Está faltando percepção ainda para eles. E aí o Senhor dá uma resposta que, como muita gente não lê o texto todo, lê só em pedacinhos, as pessoas não entendem, ou pior, entendem errado. Eles estão perguntando onde. Só que ele já falou onde. É em toda a terra. A vinda do Filho do Homem será em toda a terra. Ela não será local. Se alguém disser para você, por exemplo, Jesus voltou, ele está lá na Grécia. Não, não é ele. Não, ele está em Israel. Não é ele. Não importa onde disserem, não é ele. Porque quando ele voltar, você vai ficar sabendo, porque ele vai aparecer para todo mundo. E aí os discípulos perguntam, mas onde? Entendeu o problema do erro? E aí, em vez de responder onde, porque ele já respondeu, ele usa uma figura de linguagem que tem que ser entendida. E aí as pessoas querem pegar tudo no literal e sai erro. Ele falou, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Algumas traduções trazem até águias, né? A palavra usada aqui originalmente pode dar um pouco essa dificuldade de interpretar. Ele não está dando aqui uma charada. E aí tem muita gente que vê a charada, olha, mas é águia. E tinha águia no estandarte romano, no ano 70, quando entraram lá. Ele já falou onde. Onde é no mundo todo. O que ele está dizendo é o seguinte, as coisas dão sinais. Onde tem cadáver, você vê abutre. As coisas têm a sua sinalização. Então ele está falando assim, olha, eu já falei onde.
vocês têm que observar os sinais. Assim como se encontra um cadáver, né? Isso não faz parte da nossa realidade, mas, por exemplo, quem vive no campo, né? Quem está fazendo uma jornada a pé, sei lá, pela mata, pelos campos, e a pessoa vê uma circulação de abutres, de urubus, ela sabe que lá tem um cadáver de um animal, de uma pessoa. É uma sinalização. Então, o que o senhor está falando para eles é o seguinte: vocês têm que prestar atenção nos sinais. E aí as pessoas não leem o texto todo, não veem que ele já falou que vai ser em toda a terra, aí pegam aqui cadáver, abutre, ou cadáver e águia, e aí tentam matar a charada. Não tem charada. Não tem charada. Ele está usando uma figura de linguagem. Sabe quando a gente fala assim, ó, onde há fumaça, fogo? E aí, por acaso, quando você fala isso, alguém sai procurando um incêndio? Cadê o fogo? Cadê o fogo? Não, a gente entende, né? As coisas se sinalizam. Onde tem os sinais de alguma coisa, essa alguma coisa estará lá. Onde há fumaça, fogo. Onde tem abutre, tem cadáver. É isso que ele está dizendo. Então, nós precisamos cuidar ao interpretar a Bíblia com algumas coisas. Primeira, não se lê a Bíblia em picadinhos. Não se pega um versículozinho assim, eu vou fazer desse versículo a minha vida, a minha amostra do que é a palavra de Deus. Não. A gente lê no contexto, tá? E lendo no contexto, a gente tem que conhecer um pouquinho também expressões que eram usadas naquela época, naquela região, para a gente não entender errado, como, por exemplo, o caso da casa, né? Que a gente pensa assim, mas a escada está dentro de casa. Não, a deles era por fora da casa. E aí agora você entendeu que o texto faz mais sentido. Isso é importante para a gente não se perder na interpretação. Então, muita gente ainda hoje, né, pega a Bíblia e acha assim, isso aqui é um livro de mistério, eu vou interpretar a Bíblia. Nós temos 2000 anos de história da igreja. Nós temos bibliotecas lotadas de material produzido ao longo da história por pessoas que estudaram a Bíblia. Inclusive, algumas delas estavam bem perto daquela época lá. Conheciam o contexto, as expressões, a geografia. E nós podemos nos apoiar nesses para ir, então, buscando o conteúdo e entendendo. Não quer dizer que todo o conteúdo já foi explorado, né? A palavra de Deus ela sempre se renova na vida de cada um. Mas nós não precisamos e nem podemos, como muita gente tenta, sozinho, numa sala, sem qualquer referência, abre a Bíblia assim, fecha os olhos e abre, olha, e aí lê um texto, e aí começa a querer interpretar, até usando dicionário da língua portuguesa, né, para ver sinônimos. O problema é que o texto não foi escrito em português. Claro que a gente tem que conhecer o português para interpretar, mas tentar fazer até achar sinônimos na nossa língua, não, tente achar sinônimos no idioma original. Se você não fala o idioma original, mas tem livros que podem lhe ajudar. O que eu estou lhe dizendo é, a Bíblia é um livro, é a palavra de Deus, é para ser estudada. Não é para ser assim, usada como quase um sortilégio, né? Vou abrir, colocar o dedo numa página, olhar para o texto, e aí o que vier à cabeça... Não, gente, aí não é cristianismo, aí é alguma forma de superstição que só adotou esse livro, mas podia usar qualquer livro para fazer isso, porque o resultado seria o mesmo, um monte de maluquice da cabeça das pessoas. Porque quando nós vemos Jesus falando do Antigo Testamento, ele fala interpretando, tratando daquela cultura. Quando nós lemos o Novo Testamento citando o Antigo, sempre é interpretando segundo a cultura, a época, a língua, e não fazendo esse tipo de chute, né? Aí isso só leva realmente à maluquice. Com isso eu lhe convido a estudar a sua Bíblia, a ler o texto sagrado e realmente ter uma vida voltada para esse conteúdo, que é o conteúdo que transforma as nossas vidas. E muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Convido você a voltar na próxima, onde a gente vai prosseguir com esse estudo, porque aqui a gente faz isso, a gente estuda a Bíblia. Até lá.